Eu sou o pastor Carlos Eduardo, nós estamos em mais uma edição do podcast O Colônia para Cristo. E neste momento eu tenho o grande prazer de estar entrevistando o empresário Kelson de Batista. Querido, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pastor. É uma honra participar mais uma vez da 10ª edição do Colônia para Cristo. Sempre estamos aqui buscando participar porque é um evento muito importante para a nossa região e você está de parabéns, como sempre enfrentando esse evento e desde já nós não podíamos ficar de fora desse evento. É um grande prazer participar sempre. Eu quero dizer para todos que sou grato pela vida do Kelson, tem sido um parceiro já há um bom tempo, não só do Colônia para Cristo, como também da nossa igreja, mediante esses anos todos nós estamos em construção e sempre estamos juntos. Kelson, hoje, sem dúvida alguma, tu és um dos empresários mais preeminentes de Colônia do Piauí. E muitas pessoas só conhecem o Kelson empresário. E nós gostaríamos que Colônia pudesse conhecer quem é Kelson de Batista. Rapaz, Kelson de Batista é um menino novo. Nasceu na rua São João, naquela rua que até hoje lembro muito bem. Desde a minha infância comecei lá brincando lá naquela rua lá. Sempre jogava bola lá no curral do papai. Curral que ele botava o gado, brincando com os colegas lá da rua. Tomava banho lá no tanque do saco. Quer dizer, uma vida muito boa, graças a Deus, que eu sempre recordo. Tinha recordação também, nós morávamos na casa lá e eu morava num quartinho, eu e meus irmãos lá, que era muito feliz. E, inclusive, quando eu era pequena, para até os 10 anos, eu mijava na rede. E eita, rapaz, era um negócio sério. Mamãe sempre brigava comigo, mas eu tinha esse dom, não podia quase toda noite, mas era bom demais. Mas era feliz, graças a Deus. Aí, depois nós passamos aqui a morar. O papai construiu uma casa aqui na rua, aí nós viemos para cá. Aí ficamos por conta da empresa, para ficar mais perto do comércio, ele foi e construiu aqui. Mas nunca abandonamos da Rua São João. Tanto é a referência está no meu pai e tem a grata satisfação, porque ele tinha até uma grande vontade de fazer inclusive na festa de São João, todo dia 24 ele fazia festa lá de São João. E aí, até hoje eu me lembro, nunca esqueço das festas que ele fazia lá, e muita gente ainda lembra ainda que era muito bonita a festa que ele fazia. Eu me lembro, recentemente, um dos nossos parentes, que foi o tio Antoninho, estava falando acerca da festa de São João, que o seu pai fazia. Me fala um pouquinho, Kelson, da sua origem, seu pai, a sua mãe. Rapaz, meu pai, a origem dele, no comércio dele, ele começou na roça. Uma pessoa humilde, sempre batalhador, exatamente na Rua São João. Ele começou plantando lá na roça, na tranqueira, sempre plantando muito arroz, plantando muito milho, e plantando e sempre ajudando as pessoas, que ele botava muitos trabalhadores. Tem muitos, até tem Casa de Júlio, tem muitos também que ele ajudava, que contribuiu com ajudava com ele, sempre no serviço. E ele começou a plantar muito arroz, e nisso, esse arroz acumulava dentro do depósito. E ele teve a visão de botar um comércio lá. Porque tinha muito arroz e milho, mas não tinha os outros produtos. E ele veio uma visão de botar um comércio na lateral da casa, na Rua São João mesmo. E aí ele começou lá, num quartinho lá, botando as coisas, arroz, feijão, farinha, goma e outras coisas mais. Depois, teve uma época que veio aqui para o mercado, botou na feira mesmo, na feira de Colônia, botou uma banca lá, uns caixões, e até hoje todo mundo sabe que antigamente pesava, tudo era no prato. É verdade. Aí depois da feira ele comprou um pontozinho no mercado, e aí começou a venda dele. Depois do mercado, ele comprou um ponto lá que hoje é a casa da mamãe, ali era o ponto de referência. Começamos o comércio nosso. Tu falaste na sua mãe, acho que poucas pessoas, ou talvez os mais novos, não conhecem um pouco. Mas eu já ouvi falar que era uma mulher muito trabalhadora, que, salvo engano, costurava também. Fala um pouquinho da sua mãe. A mãe é uma pessoa muito batalhadora, graças a Deus. Ela foi o alicerce de meu pai. Meu pai, quando nós estávamos no comércio ali, no comércio que eu já a casa dela, ela que chegava mais cedo no comércio para abrir
além de fazer as coisas em casa, mas vinha pro comércio para abrir, depois o papai vinha para cá. Inclusive tinha até um pessoal das empresas que passava muito cedo, e eles tinham que esperar papai chegar, mas porque mamãe primeiro que chegar no comércio. E além dela costurar em casa, ser dona de casa e cuidar de todos nós, de 8 filhos, ela ajudava muito bem no comércio. Tanto é que quando ele chegou a falecer, ela foi um alicerce que me ajudou a nos guiar a continuar a nossa empresa. O seu pai foi uma referência. Me fala um pouco de Batista. Batista, você... Papai, para mim foi tudo. Meu pai foi um grande homem, eu nunca esqueço as coisas que ele me ensinou. Desde pequena, fazer a coisa certa. Eu lembro-me quando a gente estudava em Oeiras, mas toda minha trajetória, na sexta-feira nós vinha de Oeiras para cá, e eu sempre gostava de ajudar no comércio, e ele sempre me orientando como é que tinha que ser, como é que tinha que fazer. E aí eu estudava em Oeiras, mas todo feriado, quando era na sexta-feira nós víamos para cá, e aí eu cuidava das ovelhas, e antes das ovelhas, quando eu chegava, eu ia... Vou contar um pouco da história. Sim. E ficar no comércio lá, à menor hora da tarde, nós ia pesar açúcar. Naquele tempo o saco de açúcar era de 50 quilos. E aí, era eu, mais Eliseu, ou João Bosco. Aí naquele peso de açúcar, sempre quando eu comecei realmente a pesar os açúcar, ele sempre me dizia: meu filho, pese 1 quilo de açúcar, meio quilo, 1 quilo, 2 quilos. Não bote nem a mais nem a menos. Não queremos perder, mas também não queremos ganhar de ninguém. Seja honesto sempre. E eu, naquele palavra dele, eu sempre comecei, até hoje, nas minhas empresas, tenho isso comigo. Procuro fazer a coisa correta, nem querer nada de ninguém, nem... Sempre fazer o correto. E naquele ele pesava 2, 3 sacos de açúcar, na medida correta. Depois, umas 3h30, eu lembro-me que ele botava para me buscar as ovelhas. E o quintal era na Rua São João. Até como eu fui buscar até uma Eliseu de Clarice. Clarice foi um grande alicerce também na minha vida. Eu lembro que lá pregaram as ovelhas na tranqueira. Ficava na tranqueira na região. E nós tínhamos mais de muitas ovelhas, graças a Deus ele tinha. Nós íamos buscar ovelha, naquele tempo menino, né? Sim. De 13, 14 anos. Ia brincando, mais Eliseu. E nós íamos buscar. Aí às vezes nós trazíamos as ovelhas, umas 5h30 vinha brincando. Buscando as ovelhas. Às vezes faltava 1 ou 2 ovelhas. Aí nós com um pouco de preguiça. Não, aí eu só sabia realmente se faltasse quando chegasse no curral, contando de 1 até tantas ovelhas. Eu só sabia se contasse ovelhas. Mas Clarice, que é a nossa amiga que cuidava das ovelhas mais, Sim. ela sabia, se faltasse uma ovelha, ela sabia. É impressionante. Aí se faltasse 1 ou 2 ovelhas, olha menino, faltou ovelha tal. Vocês têm que voltar para buscar. Não, vai ter que buscar agora. E eu disse: rapaz, agora a lição que aí tinha que voltar, aí dessa vez nós voltávamos para a roça, mas dessa vez nós voltávamos antenados. Com o ouvido bem parado para realmente encontrar a ovelha, que já estava ficando de noite e estava com medo de alguma coisa. Mas nós voltávamos, porque tinha que mostrar para ela que tinha que achar as ovelhas, para que valorizar as pequenas coisas. Isso até hoje eu faço. Não, a gente tem que procurar valorizar as coisas, não pode deixar nem faltar uma coisa, tem que sempre valorizar as pequenas coisas. Um rebanho bota as ovelhas a perder. Isso sempre umas lições que eu levei também em minha vida. Outra lição também foi quando eu estava no período de férias, que eu estava aqui, nós tínhamos uma roça ali no corte, e papai botava para mim ir para a roça. Nessa época eu ia para a roça sozinho, não estava em outro serviço, Eliseu João Bosco. Eu ia para a roça lá, e nesse dia eu estava com preguiça. Isso aí, eu fui para a roça às 7 horas, com a vergonha de bicicleta, na bicicleta deles. Sim. Com a vergonha, que eu dava. Bora, mas nos feriados, nas férias, tinha que ir para a roça. Aí quando foi umas 9h30 com preguiça, e os barros duros, danado, eu lá com um pouco com preguiça, a enxada vai e quebra. Aí eu sei que eu pelejei para ajeitar, mas não ajeitei. Eu disse: rapaz, já que tá ruim aqui, eu já vou embora, já é umas 10 horas.
Quando cheguei no comércio, o papai... Meu filho, foi o que aconteceu. O papai, a enxada quebrou o cabo aqui, e eu pulei para ajeitar e não ajeitou. Meu filho, faça o seguinte, vá lá dentro e ajeite a enxada. Eu acho que essa enxada estava com preguiça. Vá lá dentro e ajeite a enxada. Meu filho, nós temos que ser perseverantes. Objetivo, se você já acontecer alguma coisa, tem que procurar consertar, mas não sair do serviço. Não é por causa da enxada quebrada, você dá um jeito. Eu fui lá dentro em casa, consertei a enxada e voltei. Quando eu estava saindo para a roça, eram umas 10h30. Meu filho, não é obrigado a ir não, mas não faça isso mais não. Eu sei que você está com um pouco de preguiça, mas seja perseverante no que você for fazer. É difícil, é ruim, sim, mas seja perseverante. Obstáculo vai ter na vida, mas seja perseverante. Isso para mim é uma lição de vida. Te ouvindo falar dessas experiências, é inevitável não olhar hoje para a tua família, para os teus irmãos. Parece-me que quase todos conseguiram então captar, né? Porque de alguma maneira quase todos entraram ou estão empreendendo. Me fala um pouquinho aí dos teus irmãos. Meus irmãos são meus amigos demais, graças a Deus nós somos unidos. Nós temos sempre isso com a questão da família, a união de todos. Meus irmãos, cada um, sempre papai dizia, meu filho não quis que nenhum saísse para fora. Teve um dos irmãos que um tempo queria ir para São Paulo, mas papai disse, não, vai ficar todo mundo aqui. Nós podemos sobreviver aqui em Colônia. E ele botou todos para estudar. Todos tiveram a oportunidade de estudo. Ele fazia tudo pelos filhos. Papai e mamãe fizeram tudo. Tanto é que as meninas são todas formadas, graças a Deus. Os meninos não se formaram porque infelizmente foi para outro ramo, mas só que ele deu oportunidade para João Bosco e também para Eliseu. Para João Bosco botar o negócio dele, para Eliseu também. Agora Eliseu que quis mais queda para a roça. Mas graças a Deus nós sempre somos gratos a esse ensinamento que ele e a mamãe nos deu. Tanto é que quase todos os dias nós estamos na casa da minha mãe lá, nos reunindo. Quem reúne mais são eu e as meninas, que são mais. Sim. Mas tem a Eliseu também, João Bosco, que sempre quando tem alguma coisa, sempre tem um grupo só da gente, a gente sempre ficar conversando. E o que nós temos, tudo a gente sempre fala, é de nós. Não tem nem A nem de B não. São todos nós. E tudo aquilo que papai nos deixou é para nós. Graças a Deus. Olha, isso é um exemplo. Eu fico impressionado. E, Kelso, me fala um pouquinho do lado do Kelso empreendedor. Como é que foi? Depois eu sei que houve a perspectiva da partida do seu pai, mas como é que foi? Parece-me que hoje se tornou meio que um líder no meio da família. Me fala um pouquinho. Kelso empreendedor começou quando eu estudava em Oeiras. Eu comecei a estudar aqui em Colônia, primeiro ano. As minhas irmãs já estudavam em Oeiras. E por conta que era um pouco brincalhão, um pouco disperso, papai e mamãe, não, vai levar para Oeiras. Vamos levar para Oeiras que tem as irmãs que iam ficar no pé dele. Aí eu fui para Oeiras e minhas irmãs sempre no meu pé, botando para estudar, e eu estudava. E até vim para Oeiras lá, estudei lá até a quinta série. Aí eu lembro até de uma certa vez, que eu na quinta série estudava até no colégio de Oeiras, e nunca tive problema no colégio. Teve um pequeno problema, uma pequena probleminha com a menina lá, que a menina tava me empurrando, querendo me enjoar e tudo mais. E eu só falei com ela aqui, a professora foi viva, a professora foi e me botou para fora da sala de aula. Aí disse que isso era no dia de quarta-feira, e toda quinta-feira papai ia para Oeiras, toda quinta-feira ia para Oeiras fazer compra para o comércio. Sim. Mas aí quando foi, aí na quinta-feira não podia ir para a aula, eu fiquei dentro do quarto nosso, lá em casa, só tinha 2 quartos lá. E nisso papai entrou lá para casa, entrou lá em casa, e eu lá dentro do quarto, e ele nem sabia que eu estava lá, e eu fiquei com tão remorso de mim mesmo, pela pequena coisa que eu fiz no colégio, que eu sempre tinha perseverança, sempre fazia a coisa certa. A coisa certa. Eu sei que quando foi, papai ficou e eu fiquei comigo, mas nunca. Foi apenas uma pequena coisa que eu fiz, mas nunca mais vou fazer. Com fé em Deus, porque eu tenho que mostrar ao meu pai que eu sou capaz, que eu não, sempre faz na coisa correta. E ele foi lá, eu fiquei lá dentro daquele do quarto.
foi embora, eu não pude dar benção a ele. Porque ele pensava que eu estava no colégio, mas eu estava dentro do quarto lá. Nisso, passou-se. E toda vez que eu chegava aqui na colônia, nas sextas-feiras, sempre quando eu andava lá em Oeiras, eu ficava prestando atenção nos comércios de Oeiras, né? Os comércios lá, quando eu entrava para comprar alguma coisa que precisava lá em casa, que não tinha levado aqui da colônia, ficava prestando atenção lá em Oeiras, nas coisas lá. E quando era na sexta-feira aqui, que papai fechava 9 horas, mas quando eram as 7h30, eu já estava lá dentro, eu já mexi nisso aqui na prateleira. Eu já mexi em outra coisa. Naquele tempo, era uma quitanda de Batista, que tinha aquele balcão. Me lembro. E eu ficava mexendo numa coisa lá, e quando ele fechava lá, eu ia botar para organizar, principalmente na sexta-feira. Eu tirava as coisas da prateleira e começava a ajeitar, organizar. Toda sexta. Aí no outro dia de manhã, no sábado, meu filho, agora ficou bom, agora ficou mais organizado. Eu ficava, aquilo ali ia dando mais emoção na gente, ficando mais satisfeito. Eu sei que foi nisso, começou nisso aí. Aí no sábado eu ficava lá. Até no domingo meu dia eu ia para Oeiras, mas toda sexta-feira e nos feriados, eu sempre trazia alguma coisa para ajeitar no comércio e foi começando aí, fazendo as coisas na prateleira, ajeitando uma coisa, ajeitando outra, ajeitando, e ele achando bom, meu filho, agora tá bom, agora tá melhor, agora tá mais organizado. Que eu via lá fora e eu trazia para cá. Aí foi, depois quando eu terminei em Oeiras, estudei, passei 3 anos em Floriano estudando lá. Eu queria estudar em Oeiras, mas só que meu pai, mas minha mãe, que não, vai estudar em Floriano, que lá no colégio interno, estuda dentro do colégio até para você aprender uma coisa na vida. Aprender não só estudar, mas também a limpar, a varrer e a lidar com pessoas. E eu passei 3 anos lá no alojamento em Floriano. Depois eu vim para cá, para Colônia. Depois daqui eu fiz um curso de terceiro grau para Picos. Passei. Aí quando passei, foi isso mais ou menos no começo de... Isso, porque no começo de janeiro. Aí, infelizmente, quando foi no dia 17 de março, eu estava mais ele lá em casa. Sentado assistindo televisão, assistindo um jogo lá em casa. 17 de março de 99. Fomos dormir tranquilo e tudo mais. Aí, infelizmente, quando foi no dia 18 de madrugada, a mamãe acorda correndo. Infelizmente, chegou a falecer. Ele nos deixou, infelizmente. Aí, agora... Mas nisso eu já tinha uma experiência um pouco. Já ficava ajudando ele no comércio e tudo mais. Aí eu comecei a... Meu Deus, e agora? Agora eu que tenho que fazer parte. Eu que tenho que cuidar da empresa. Mas antes dele falecer, ele sempre me queria que eu botasse uma loja de material de construção. Quando eu voltei de Floriano, ele queria que eu botasse a loja. Então, na realidade, o sonho da loja de construção era do seu pai? Era também. Era do seu pai? Era dele. Ele já via, tinha a visão que aqui estava precisando de uma loja. Ele já era um visionário, né? Exatamente. E ele já queria que eu botasse. Eu disse, papai, calma aí, não está no tempo ainda não. Deixa eu me preparar primeiro, para depois, tudo no seu tempo. Aí quando ele faleceu, infelizmente Deus levou. Ficamos cuidando do comércio. E aí, eu mesmo, naquele tempo era só bicicleta cargueira. Rapaz, naquele tempo era sofrido. Era puxado. Aí eu que vendia no comércio lá, naquele tempo do balcão. Sim. Aí eu vendia e eu mesmo fazia entrega. Essa parte eu não sabia. Então o Kelson vendia e fazia as entregas. Fazia as entregas. E aí teve certa vez que eu lembro, eu fui deixar a entrega lá na carta de Marinês, no Campo dos Anjos. Sim. Isso às 4 horas da tarde. E passando lá, uns colegas meus estavam jogando bola. E eles falavam, rapaz, vem pra cá, vem jogar bola. Todo macho tá fazendo entrega, deixa isso aí pra depois. Eu digo, não, moço, primeiro a obrigação, depois a diversão. Ele sempre tive comigo esse propósito. E quando o papai nos deixou, que eu comecei a cuidar do comércio, sempre tem comigo. Primeiro as obrigações, depois a diversão. Tanto é que quando ele faleceu, teve algumas pessoas que diziam que eram meus amigos, diziam, agora, e muita gente da colônia também dizia, agora vai quebrar. Agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas eu digo, não, vai não. Porque o pouco que eu sei e o que papai me ensinou, juntamente com a mamãe, está aqui para me ajudar. E nós vamos continuar
no comércio, continuar naquilo que papai nos deixou. E isso nós continuamos. E tanto é que quando ele, 2 semanas depois que ele faleceu, uma semana depois que ele faleceu, eu tive que ir para Oeiras para fazer compras. Naquele tempo tinha pouco dinheiro, digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou lá? Eu só fui com ele, tinha ido com ele 1 ou 2 vezes lá na feira. Mas quando eu fui na feira, aí dizia, ó, isso aqui é meu filho, Kelson. Ele estuda em Oeiras, tudo mais. Ele dizia pro pessoal. Aí quando eu fui a primeira vez lá, uma semana depois que ele faleceu, que eu fui para Oeiras para comprar goma, comprar feijão, uma coisa que estava faltando no comércio, com pouco dinheiro. Aí eu passando-me na feira lá, passar na banca, no outro eu vi o cochichar do pessoal. Ó, aquele moreno ali é filho de Batista. Batista foi um homem. Batista foi um homem. Você pode vender ouro para ele. Que o homem ali era direito. E eu via passando isso aqui, ó. Me dava orgulho. Porque de mostrar que meu pai realmente era um homem sério, Sim. honesto, batalhador, e também onde chegava as portas estavam abertas. Porque ele era uma pessoa comprar aquilo que podia, não passar do limite. Isso eu também isso comigo. Eu gosto de trabalhar sempre correto, fazendo a coisa direita, para nunca, apesar que não está com tanto tempo que ele foi, mas eu tenho que honrar o nome dele. Tanto, e daí começou. E lá o pessoal oferecia meio monte de coisa. Não, eu só posso comprar isso, posso comprar aquilo. Aí eu comprava e trazia, mas nas outras vezes o pessoal disse, não, pai, se tu quiser tu pode levar 2 sacos de farinha de feijão, pode levar o tanto que tu quiser. Seu pai foi homem, seu pai sempre comprou minha mão. Tá aqui, nós comprávamos muito naquela época em Alpidim, compramos muito nele. E Alpidim fez do meio jeito. Meu filho, quando precisar, as portas aqui tá do meio jeito do seu pai. Também igual em João Bosch também, em Oeira compra muito. Em Almi também compra muito. Do meu jeito, papai sempre comprava neles e nós continuamos comprando neles do meu jeito. Também em Chico de Cazé, que era compadre dele e tudo mais. Tinha muita consideração, nós sempre também comprávamos. E nisso fomos trilhando. E aí, depois fomos pra cá, nós fomos fazendo. Eu fui fazendo modificações no comércio. Eu digo, rapaz, eu vendo lá em Oeiras que já tinha supermercado. Esse negócio de balcão já era até passado, né? E aí eu fui com um pouco com a visão que eu tinha de, rapaz, já tá precisando abrir, tirar esse balcão. E minhas irmãs sempre eram um pouco pé atrás. Rapaz, esse menino tá querendo cuidar. Não pode, meu filho, não tem que ser assim. Minha filha, vá por mim. Eu sei o que estou fazendo. E aí tirei o balcão que era antigamente quitanda de João Batista. Sim. Tirei aquele balcão, fiz um caixazinho de lado, ampliei mais um pouco. E aí foi indo. Foi. Tanto é que eu ampliei já umas 4, 5 vezes. Sempre a menina com um pezinho atrás. Digo, eu tô aqui, eu larguei meus estudos. Tanto é que eu lembro-me quando ele faleceu também. 3 meses depois eu passei também para a universidade aqui em Oeiras. E aí, naquela época o comércio ficava até 9 da noite aberto, 8h30, 9 horas. Mas como eu comecei a estudar em Oeiras, eu passei, acho que foi 2, 3 meses estudando em Oeiras. Mas só que toda vez que fechou o comércio 6, no máximo 6h30, para ir na F1000. Sim. E só chegava lá atrasado. E o professor, rapaz, esse menino só chega atrasado. Professor, eu estou cuidando da empresa do meu pai. Meu pai deixou, felizmente Deus chamou, mas a prioridade primeiro é a empresa. O estudo é importante sim, mas a empresa do meu pai é muito maior. Estou lá eu e minha mãe cuidando. E aí eu passei 2, 3 meses, mas devido a essa questão, e o pessoal falando, agora pronto, tá fechando mais cedo, que a gente ia às 7h30 pro comércio e já tava fechado. Porque eu tava em Oeiras estudando. E eu fui pensando, minha cabeça, minha gente, ou você vai estudar, ou vai continuar no trabalho. Eu preferi deixar um pouco o estudo para depois. Mesmo naquela hora eu queria estudar muito, mas só que não podia jamais abandonar o comércio que meu pai deixou e que minha mãe estava me ajudando. E aí continuando, eu larguei o estudo e fiquei no comércio. Continuando no comércio, até hoje. Até hoje. E a Constrular? O que significa hoje a Constrular para o Kelson? A Constrular? Sim. Constrular é meu alicerce hoje. A Constrular foi da necessidade que nós estávamos vendo aqui na região, começando lá no comércio lá. A gente via, a gente botava no comércio da gente já botava um pouquinho de matéria consola no comércio
E ele tinha necessidade aqui de Colônia de uma loja mais específica para material de construção. E também voltando atrás no que aquela história que papai, meu filho, é bom botar uma loja de material, eu quero botar uma loja para meu filho. E eu lembrei também daquela, um dia, a necessidade de Colônia tinha, com aquilo que papai me disse lá atrás, eu fui e comecei, botando na minha loja. Aí minha irmã também veio de Pixa na atividade, e eu deixei na atividade cuidando do comércio com a mamãe, e eu fui e vou abrir um novo empreendimento, vou abrir um novo negócio para a gente. Graças a Deus nós estamos aí. Que diga-se de passagem, a Haddad, ela nasceu para isso, né? Ela tem um atendimento que é algo espetacular. Graças a Deus nós temos a atividade que nós deixamos. Eu passei a abrir a minha própria empresa e a construir, mas tem a minha irmã que é super especial. Ela é um alicerce lá no comércio. Se não fosse ela, a empresa não estaria do jeito que está, que é uma pessoa muito dedicada, muito humilde, dedicada naquilo que faz. E graças a Deus nós sempre conversando juntos. Nós temos sempre a união de falarmos da empresa de outro, porque hoje nós consideramos um grupo. Sim. Não só o Comercial São João, nós temos a Constrular, tem a Atual Variedade, tem Esquina Modas, tem o irmão que tem um comércio, o João Bosco, Mercantil do Lar, tem o Eliseu também tem um comércio. E Eliseu eu gosto mais de roça, mas também tem um comércio. Tá na veia, né? Tá na veia. Querido, hoje o Grupo São João tem quantos colaboradores? O Grupo São João em si, ao todo? Ao todo. Tem uns 15 colaboradores. Olha que bênção, né? Ou seja, na realidade, gerando receitas para a colônia, né? Abrindo também portas, né? Isso que é o lado importante, que muitas pessoas não conseguem perceber, Kelso. Que o empreendedor, quando ele começa a crescer, ele traz pessoas com ele. Porque o empreendedor, a visão dele é sempre de expandir. E quando ele expande, ele gera benefício para o município. E isso é algo muito importante. Diga-se de passagem, que eu costumo comentar, que vocês têm algo bem interessante com os colaboradores de vocês. Eu não sei se vocês fazem um treinamento específico, mas, via de regra, são sempre muito atenciosos e capacitados. Como é esse tratamento? Como é se lidar com os colaboradores? Não, os colaboradores são peça importante da nossa empresa. Eu sempre falo para os colaboradores que nós somos todos iguais. Eu sou apenas o gerente da empresa, o dono, mas nós somos todos iguais. Nós temos que tratar todo mundo igual. Eu digo colaborador não só nas empresas, mas eu falei são 15, porque eu acho também até a propriedade de qualquer... Sim, isso mesmo. O empreendimento que você tenha também é a empresa, porque tem que funcionar e obter lucro. Primeiramente, atender bem, não é? Não importa a quem seja. Eu sempre dá valor e procuro também fazer sempre treinamento. Por quê? Porque quando eu só consegui isso aí que eu tenho hoje, essa visão, porque eu participei muita palestra, muito treinamento, graças a Deus eu sempre participo. Eu faço parte da CDL de Oeiras há muito tempo, mais de 15 anos, e essa empresa lá também foi que me abriu muitas portas. Eu participar de palestras, não só em Oeiras, mas até em Teresina também já fui muitas. Isso eu trago para dentro das nossas empresas. Que bom. E sempre gosto de conversar com o funcionário e dizer para ele, mostrar para ele a realidade. Nós temos que procurar fazer a melhor coisa possível, tratar o nosso cliente bem, que ele é a razão da nossa existência. E sempre também procurar valorizar ele. Procurar dizer que nós somos iguais. Entendi. Não é porque eu sou o dono, sou o gerente, mas aqui eu delego funções. Mas quando chegar fora, nós brincamos, nós faz tudo, entendeu? Mostrar a realidade nossa, ninguém não tem... Às vezes as pessoas pensam, que eu sei isso, aquilo, outro, que eu tenho a cara séria. Infelizmente eu tenho. É o dom de meu pai. As pessoas acham que eu sou... Parece que meu pai tinha a cara fechada. Mas só que isso aí mostrando o coração. Aqui tem um homem de bem. Um homem que procura tratar as pessoas bem de igual. Eu tenho um lema comigo. Nós aqui na vida somos apenas uma passagem. Nós temos que fazer o bem aqui para nós mostrarmos nosso caminho futuro. E por isso que eu considero meus funcionários, são colaboradores, tem que tratar da melhor coisa possível. Igual você me fala até do meu funcionário lá da minha roça. Sim. Bom, sempre valorizar todos.
de igual. E principalmente valorizar os nossos clientes, que é a nossa razão de nossa existência. Kelson, se tu pudesse, na verdade você pode, me dê um conselho para os nossos telespectadores do podcast, na perspectiva de quem quer empreender. Qual é o conselho que Kelson dá? O conselho que Kelson dá é: a empreender você tem que ter paixão. Primeiramente, paixão por aquilo que você vai botar. No caso aqui de Colônia do Piauí, você tem que primeiro buscar as necessidades da nossa cidade. Empreender não é fácil. Não é fácil. Todo dia você tem que abdicar de certas coisas para você cuidar da sua empresa. Você primeiramente tem que buscar a necessidade da região para procurar colocar uma empresa que você sabe que vai continuar. Porque hoje em dia abrir empresa é fácil. Agora para fechar é mais fácil ainda. Você tem que buscar a necessidade da região e buscar também aquilo que você gosta. Que você gosta. Aquilo que você faz naquilo que você gosta, você vai fazer com prazer. E aquilo que você faz com prazer é muito gratificante. O resultado é muito melhor. Hoje o Kelson também é um homem casado, com filhos. Me fale um pouco aí da esposa e dos filhos. Meus filhos são bênçãos de Deus. Minha esposa foi uma princesa. Eu digo princesa porque rainha é minha mãe. Minha mãe é a rainha. Foi bem. Eu sempre falo, minha esposa é uma princesa. Princesa que Deus botou em minha vida, que graças a Deus mudou também. Realmente, ela é que me completa. Que me ajuda todos os dias. Desde quando nós conhecemos, eu já vi. E a nossa história é a seguinte: começou, ela trabalha lá em Oeiras. Eu trabalhava numa empresa lá e eu fui até resolvendo um negócio lá em Oeiras. Eu fui pagar o boleto lá onde ela trabalhava. Eu sei que eu paguei o boleto até com ela lá. E eu fui atendido por ela lá, bem atendido e tudo mais. E aí eu paguei esse boleto. Depois eu saí até do negócio que eu estava fazendo no banco. E aí eu sei que esse boleto deu errado, eu tinha que ressarcir o dinheiro. E com isso eu fui lá falar com ela que tinha que devolver o dinheiro, o boleto. Não ia valer. Eu sei que ela disse: vou falar com o meu gerente, um dono. Aí não deu certo. Não deu certo resolver, de que eu fiquei doido. E foi nisso que eu... Não, pois depois eu pego teu telefone para ver se dá certo no outro dia. Eu peguei o telefone dela. Aí nisso aí começou. Né? Aí eu disse: rapaz, eu sei que não deu certo o boleto não, né? Resolver não. Mas depois, aqui em Colônia, mais um tempo depois teve um negócio que eu disse: rapaz, eu vou ligar para aquela menina lá de Oeiras. Vai ter um negócio lá em Oeiras, vou ligar para ela, realmente vai ter esse evento lá em Oeiras. Eu liguei. E ela também falando para mim, que disse que estava lembrando de ligar para mim se ia ter alguma coisa aqui. Sei que eu liguei para ela e nisso começou. Eu encontrei com ela lá em Oeiras, até em setembro, dia 7 de setembro. Começamos a conversar e tudo mais. Eu sei que passamos 2 anos namorando e graças a Deus quis, nós tivemos a nossa união. Graças a Deus, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito trabalhadora, igual a mim. Ela me completa. E aí deu frutos. Deu frutos. São quantos frutos? São três frutos, que é o Vitor Hugo, 14 anos, tem a Ellen Vitória, que é a mais nova, e tem o João Neto. E eu lembro-me quando nós morávamos aqui no Capão, na rua ali do Capão. Sim. Ali, e nós, graças a Deus, era muito felizes. Graças a Deus. Depois nós passamos para cá. Eu lembro-me a questão de filhos. Eu lembro quando ela foi ganhar o Vitor Hugo, nosso primogênito, para Oeiras. Quando o Vitor Hugo nasceu, eu chorei. Eu digo, eu senti uma emoção tão grande de gerar um filho. Que filhos são bênçãos de Deus. Quando ele veio, eu peguei ele no braço e chorei como fosse uma criança. Meu Deus, fui abençoado, agraciado por Deus, por ter um filho. Eu sei que é tanta gente que quer ter um filho e não tem. É verdade. E Deus deu o dom de que eu tenho 3. 3 filhos. Que é uma São bênçãos, graças de fato, a Bíblia nos diz isso mesmo. A palavra de Deus diz que os filhos são bênçãos de Deus. Nós chegamos no momento do nosso podcast que eu chamo de bate e volta. Eu falo uma palavra, uma frase, e você vai me responder com toda a liberalidade. Me fale um pouco sobre Deus. Deus é tudo em nossa vida. Deus é primordial. Nós temos que botar Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é quem nos faz, Ele é quem nos guia a todos os momentos. Nós temos sempre que buscar Ele. Tanto é que nós participamos de igreja também. Sim.
por causa disso aí também, porque nós sabemos que nossa vida aqui é uma passagem. E Deus está nos olhando em todos os momentos. Por isso nós temos que sempre fazer o correto. Procurar sempre andar no caminho correto, porque aqui nossa vida, ninguém não sabe até quando vamos ficar aqui. Não é? E por isso nós temos sempre que ser perseverando na fé e perseverando na palavra de Deus. Colônia do Piauí. Colônia do Piauí, cidade maravilhosa, que eu nasci aqui, escolhi para ficar e estamos aqui batalhando, não só como empreendedor, como empresa, mas também queremos o melhor para a nossa colônia. Nós como comerciantes, empreendedores, sempre damos sugestões para as pessoas que são administradores fazer algo por colônia. Para quê? Porque nós queremos o bem de nossa cidade. Nós somos daqui, como eu sempre falei, meu pai sempre nos quis ficar aqui, não deixou nem nós sair, graças a Deus. Nós somos daqui, trabalhamos aqui e queremos que nossa cidade desenvolva. Nós queremos uma cidade que seja para todos nós. Não é? Uma frustração. Uma frustração? Sim. Algo que deu errado. Não, frustração, eu acho que não tenho nenhuma não, graças a Deus, porque se der errado, se alguma coisa der errado é porque era para dar errado, nós temos que corrigir o erro. Frustrações é algum erro que nós cometemos, nós pedimos perdão a Deus, perdão àquela pessoa que nós fizemos algo com ela, pedimos perdão, né? Nós somos pecadores, né? Sim. Nós temos que pedir perdão, primeiramente a Deus, e também algo que nós fizemos errado, e procurar corrigir o erro, né? Um sonho de Kelson de Batista. Um sonho? Um sonho é ter uma vida feliz, com união em nossa família, não só em nossa família, em nossa região, no Brasil todo. Um sonho é ter a liberdade de construir a família feliz, principalmente com saúde. Saúde hoje é tudo. Com saúde, uma família unida, uma família um sonho que possa ajudar. Fazer algo tanto pela família como aqui pela região nossa. Não é? Futuro. O futuro, a Deus pertence. Ele procura nos guiar, sempre olhar o caminho certo, no caminho bom. Sempre trilhar, tendo fé em Deus, primeiramente com Ele. Família. Família é essencial em nossa vida. Sem a família não somos nada. Porque, principalmente a minha mãe, minha mulher. Minha mãe é meu alicerce, que até hoje, ela sempre onde vai, ela... Meu filho, o que tu tá fazendo? Meu filho, para onde tu vai? Minhas irmãs também dão opinião para mim, o que eu faço. Certas coisas que eu tô fazendo algo pouco por fora. Vai por aqui. Quer dizer, família é tudo. Família, por isso que a gente sempre chega na casa da mamãe e conversa, porque a família é a união de todos, né? A união é que faz a força. Nossa família sempre, graças a Deus, é unida. Que bênção. Dê um recado para os colonienses na perspectiva do nosso evento do Colônia para Cristo, que é um evento que veio para somar. É de grande importância. O Colônia para Cristo é a 10ª edição. 10ª edição. Que é um prazer participar novamente, que veio para somar. E veio para mostrar que nós temos que participar. Participar de eventos, que é evento bom de mostrar, de ficar mais junto de Deus. É um momento de nos unir cada vez mais. Nós estamos num mundo tão globalizado, um mundo tão distanciado. E às vezes nós estamos até esquecendo um pouco de onde nós viemos e para onde nós vamos. E esse evento vem a procurar unir pessoas em prol da união, em prol de parar para rezar, para orar cada vez mais, de buscar a união e a fé e buscar sempre a palavra de Deus. Tem algum texto bíblico que o Kelson gosta? Alguma passagem da Bíblia que o Kelson prefere e gosta? Conhece algum texto bíblico? Conheço o texto bíblico. Não estou lembrado no momento, rapaz. Porque enquanto tu falavas, eu me lembrava muito dos Salmos 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Era você falando aqui, eu lembrando desse texto bíblico, né? Por ver, na realidade, o cuidado de Deus com a sua vida, com a sua família. Porque a Bíblia diz em João 3,27 que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. E se teve algo em que o Kelson frisou muito aqui, foi justamente Deus.
Eu fiquei muito atento nessa perspectiva, nessa questão de fé. Eu já sei que a sua família é uma família de expressão de fé, né? E o nosso desejo, e oramos para que Deus continue abençoando o Senhor, o seu empreendimento, abençoando também a sua família. E em nome da Igreja Batista Shalom, nós somos gratos por mais uma parceria nesse evento. Tá bom? Tá bom, eu fico lisonjeado, como você falou. Essa questão de religião nós começamos desde cedo. Minha mãe sempre procurou nos levar para a igreja desde pequeno. Olhar, ia para a igreja e ficar lá um pouco, lá na frente. Eu, às vezes ficava brincando, correndo. Hoje meus filhos ficam correndo, os mais novos. Mas vão, porque é sempre importante participar. E tanto é, graças a Deus, minha família toda participa de igreja, porque nós temos que parar um pouco. Nós vivemos numa vida tão corrida, mas temos que parar para rezar e agradecer o dom que Ele nos dá todos os dias, que é a nossa saúde. Eu sempre falo a questão de sonho a gente acordar, estarmos vivos, já é uma graça a Deus. Ele é que nos faz amanhecer, ter a oportunidade de vida, a continuar a fazer algo. Isso nós temos que continuar trabalhando, sempre com honestidade e sempre procurando Deus. Nunca esquecer que Ele é quem é o dono de tudo. E a gente sempre tem um prazer de participar, mais ainda, desse grande evento. A gente fica lisonjeado, Pastor Carlos, com você. Pessoa simples e humilde, que vem ajudando pessoas também, viu? Você, amém. Eu tiro o chapéu em qualquer lugar. Você Amém. É daqui, de Colônia do Piauí, e ele vê o seu trabalho, realizando um trabalho em Colônia do Piauí, de tirar pessoas do caminho errado, de fazer o bem. Eu vejo você crescendo naquela região ali, fazendo o seu trabalho belíssimo. A gente fica ali correndo na nossa empresa, a gente vê a sua atuação, a sua família, como é que é. Família estruturada, família boa. Família que Deus abençoe todos os dias. Amém. Você está de parabéns pelo trabalho. Trabalho não é trabalho. É um dom que Deus lhe deu a servir a Ele. A servir a Ele e a servir também a ajudar as pessoas a buscar a Deus. Você está de parabéns sempre. E pode contar comigo. Todas as vezes que tiver, nós estamos aí para ajudar. Amém. Eu sei que o caminho nosso é esse. Buscar as coisas de Deus. Buscar as coisas do alto. É o caminho que nós vamos. Tenho certeza que nós temos isso aí. A vida nossa é uma passagem. Com certeza que nós temos é lá em cima. É verdade, por isso nós temos que procurar trilhar no caminho do bem. E você está de parabéns pelo trabalho que você faz na sua igreja. Amém. Eu sou grato, fico lisonjeado pelos elogios. E enquanto você falava, não sei se o senhor conhece o perfil do município, que conta um pouco da história, né? E para quem não sabe, a família do Kelso é uma das famílias pioneiras de Colônia do Piauí. É uma das primeiras famílias de Colônia, né? E eu sempre ali conversando com os mais velhos, eles vão nos falando como Colônia nasceu. Todas as vezes que nós vemos alguém que ama Colônia e que deseja o bem de Colônia, nós nos alegramos. Porque Colônia, assim, quem conhece ama. Na verdade. É verdade. Colônia é o local que Deus nos deu e nós, enquanto colonienses, devemos fazer o melhor. Cada um na sua área. Um como pastor, outro como empresário, mas todo mundo lutando também pro bem comum, que é a cidade de Colônia do Piauí. E esse foi mais um podcast, Colônia para Cristo, com o empresário Kelso de Batista. Vocês puderam conhecer, um homem de raízes, que, como foi muito perceptível, ligado à família, mente empreendedora, um homem também que ama essa terra. Kelso, Deus te abençoe, muito obrigado, viu? Foi muito bom tê-lo conosco. Amém, muito prazer.